Os veículos movidos a hidrogênio já são uma realidade em grande parte aí das cidades, aqui do país, assim como aqui em São Paulo. O professor Pedro Cortes foi até a Universidade de São Paulo e aceitou o nosso desafio de ser repórter. Vamos ver, isso é bem legal. O projeto da USP mostra as pesquisas do hidrogênio verde, que é produzido a partir do etanol. E, claro, todas as vantagens do setor. Nas bancadas desse laboratório, 13 dos mais de 600 pesquisadores do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da USP, o RCGI, se dedicam a colocar nas ruas, num futuro não tão distante, veículos movidos a hidrogênio sustentável. Só que aqui, com inovação tecnológica mundial, usando o etanol, tão conhecido de todos nós e tão importante para o Brasil, já que somos o segundo maior produtor desse biocombustível. Aqui, eles desenvolvem a célula combustível, que já faz parte de um mini protótipo para ele andar sobre a mesa de ensaios. Dawane, nós temos aqui literalmente um carro movido a água. Como é que ele funciona? Bom, aqui a gente tem essa parte azul, é exatamente a célula combustível, e a gente tem a água como reagente. A água aqui dentro, ela está separada em duas partes. Uma parte vai produzir oxigênio e a outra parte vai produzir o hidrogênio. Então, vai sair separadinho para o tanque de oxigênio e para o tanque de hidrogênio. Quando a gente conecta no motor, aí a gente vai ter exatamente o hidrogênio sendo consumido e aí a gente tem o carrinho andando. Simples assim. Simples assim. É um carro movido a água. É um carro movido a água. Aquela minicélula combustível ganha outras dimensões dentro do motor desses carros cedidos por duas montadoras para o projeto da USP. Nós fomos juntos com o diretor do Centro de Pesquisa dar uma volta pela cidade universitária. No painel, o professor Júlio Meneghini mostra o que está acontecendo no motor enquanto o carro segue sem ruídos pelo trajeto. Em termos de rendimento, quanto os automóveis e os ônibus conseguem fazer com 1 quilo de hidrogênio? Cada um desses automóveis com 1 quilo de hidrogênio são mais de 120 quilômetros. Se você pegar que esses automóveis têm 6 quilos, por volta de 6 quilos de hidrogênio de capacidade nos tanques, eles têm uma autonomia que vai além dos 600 quilômetros com um único abastecimento. O ônibus movido a hidrogênio é o que promete causar maior impacto para a retirada de carbono da atmosfera. Ele e os carros são abastecidos na planta piloto. É nesse tipo de posto que acontece a conversão do hidrogênio. Dentro do reformador, o etanol e a água são aquecidos a 750 graus para desencadear as reações químicas que provocam a quebra das moléculas de etanol e assim a produção de hidrogênio. Uma das vantagens é que, ao contrário dos veículos elétricos que demoram horas para recarregar, o hidrogênio é injetado em poucos minutos. Embarcamos com o professor Meneghini para mais uma voltinha pelo campus. Professor, gostaria que o senhor explicasse para a gente, contasse um pouco para a gente a história do uso do hidrogênio nos ônibus dentro da Universidade de São Paulo. Esses ônibus fazem parte de um projeto que teve início em 2012, foi até 2015, no qual o hidrogênio era obtido a partir de eletrólise, utilizando energia elétrica da rede de um local que era a garagem dos ônibus. Esses 3, mais os 2 que serão construídos ainda este ano, em 2025, todos os 5 vão ser utilizados aqui na USP. Em termos de redução de emissões, quanto um ônibus desse evita de emissões de gases de efeito estufa? Se nós compararmos com um ônibus movido a diesel, os nossos cálculos preliminares indicam que nós vamos deixar de emitir 70 toneladas de CO2 por ano por ônibus. Então, se você chegar aqui na USP, nós temos 18 linhas atualmente. São quase 3.000 toneladas de CO2 que deixarão de ser emitidos se todos os ônibus forem substituídos.
E já estamos recebendo aqui no estúdio do CNN Prime Time o professor Pedro Cortes, que é o nosso analista de clima e meio ambiente. Professor, boa noite para o senhor. Aliás, parabéns pela reportagem. A primeira vez, assim, desse lado agora da câmera? Vez, do outro lado do microfone. Talentosíssimo, viu? Talentosíssimo. Agradeço. Que legal, professor. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor, depois dessa matéria, né? Eu queria saber quais são as vantagens de se reduzir hidrogênio a partir do etanol? Veja, o etanol, para que ele seja considerado ambientalmente viável, ele tem que ser produzido a partir de energia elétrica, normalmente a partir da água, energia elétrica. A energia elétrica quebra as moléculas de água e isso precisa ter como fonte uma fonte renovável. Então, normalmente se faz isso a partir de energia solar ou eólica. No Brasil, a gente tem oferta boa dessas fontes renováveis no Nordeste e no Sul. Só que aí tem um problema que é o transporte do hidrogênio, né? Que é muito difícil de você transportar, é muito complicada a logística. Então, se a gente consegue produzir a partir do etanol, nós temos uma produção de etanol espalhada por boa parte do Brasil. Então, isso já resolve um problema logístico. E a aposta da Universidade de São Paulo é que os carros poderão ser abastecidos com etanol e essa conversão, a retirada do etanol, a retirada do hidrogênio a partir do etanol vai ocorrer dentro do carro. Então você aproveita toda a rede de postos já de distribuição sem alterar essa logística e você faz a conversão diretamente no veículo, que seria muito mais econômico e viável. Bastante interessante. Acho que o pessoal que está acompanhando a gente no Prime Time, todo mundo deve estar com uma dúvida assim como eu, viu, professor? Em breve a gente pode ter, por exemplo, carros e ônibus movidos justamente a hidrogênio, justamente obtidos a partir do etanol? Veja, este ano ainda a promessa é que nós tenhamos 5 ônibus operando dentro da Universidade de São Paulo, atendendo a população, movidos exclusivamente a hidrogênio. Eu avalio que, no máximo em 10 anos, essa tecnologia será totalmente viável e os veículos poderão utilizar o etanol e fazer essa conversão de hidrogênio automaticamente. Então, se me perguntarem hoje qual é o futuro, né? Se é o carro elétrico, o carro híbrido, eu falo, não, o futuro é o carro movido a hidrogênio, feito a partir do etanol. Essa é a grande inovação que o Brasil tem dentro desse processo de transição energética que a gente lidera em todo o mundo. Aí eu te pego, assim, te faço uma pergunta um tanto quanto delicada e difícil. Quanto tempo que o senhor acredita que esses carros e esses ônibus poderão se tornar uma realidade mesmo nas frotas? Eu acredito que dentro de 10 anos. 10 anos? No máximo. E aí, claro, né, professor, a gente sabe que os carros elétricos, eles têm algum tipo de isenção, IPVA ou parte disso, assim como os híbridos, né? A pergunta é, esses veículos serão isentos de emissões? Inclusive, terão, acho que dentro das prefeituras municipais, algum tipo de benefício? Bom, são dois temas diferentes. Primeiro, em relação às emissões, eles serão isentos, eles têm emissões neutras, certo. Porque quando você faz a utilização do hidrogênio, o que sai pelo escapamento é água. É água mesmo, não é nem vapor, é água que sai. Quando você faz isso a partir do etanol, existe a liberação de CO2, só que esse CO2 é aquele que foi capturado pelo plantio de cana-de-açúcar, né, por fotossíntese. Então, é o que a gente chama de CO2 biogênico. Ele não vai se acumular na atmosfera porque ele está permanente circulando dentro dessa cadeia de plantio, colheita, produção. Então, serão veículos isentos de emissão. Agora, vai depender também da boa vontade, né, dos políticos para saber se esses veículos serão isentos de rodízio, terão redução de IPVA. Eu espero que sim, porque é uma tecnologia muito boa. Os carros são extremamente silenciosos, eu tive a oportunidade de rodar com eles ou com o ônibus, né, dentro da Universidade de São Paulo. E, além de silencioso, eles são econômicos e não poluem o meio ambiente. Tudo que tem de melhor, tudo né? Tudo bom, tudo de bom. Esse foi o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes, e também repórter por um dia. Obrigado, viu, professor? Eu agradeço. Ótima noite. Você também.